Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui conversar um pouco, né, contar um pouco sobre como foi a morte da minha mãe. Que eu perdi a minha mãe, eu tinha 28 para 29 anos, ela tinha 67 anos e foi um processo assim muito sofrido, muito doloroso, porque ela não se cuidava, ela tinha diabetes, pressão alta, colesterol e não queria saber, sabe, de dieta ou de exercício físico acima do peso, e ela comia muito doce, né? Eu lembro que os médicos visitavam ela e ela oferecia brigadeiro, assim, sabe, para eles. E aí teve um dia que ela machucou, né, o dedão, e aí o dedão começou a inchar, crescer e foi ficando muito vermelho. Aí eu levei ela, né, no hospital, aí depois transferiram ela foi para Taubaté, aí ficou no pronto-socorro muitos dias, né, internado, e aquilo foi necrosando e tiveram que amputar o dedo dela. E aí como ela não queria, né, se cuidar, e ela tomava muitas medicações todos os dias, era em torno de 12 comprimidos. E não era fácil, sabe? Porque foi um processo muito sofrido durante, assim, 2 anos. Ela ia pro hospital, voltava para casa, né? Ia pro hospital, voltava para casa. E ela foi sendo amputada de pedaço em pedaço. E uma vez, final de semana, eu ia visitar ela, né? Porque eu dava aula como eventual em Ubatuba, então eu tinha que trabalhar e toda sexta eu ia para Taubaté para ficar com ela no hospital, né? De sexta para sábado, sábado, domingo eu voltava para dar aula na segunda. E eu chegava lá na sexta, ela ficava assim muito feliz, né? E eu pegava na mão dela e eu falava assim: "Mãe, como a senhora aguenta, né, passar por tudo isso?" E ela virou para mim e falou assim: "Filha, se Deus permitiu isso, quem sou eu para achar algo contra, né, contra Deus?" Aí eu fiquei refletindo isso e percebi, né, que Deus está no controle mesmo de todas as coisas. E aí até que chegou um dia que ela estava sentindo muita dor, já tinham amputado o pé, né, a perna, estava bem assim na coxa. E aí ela estava em casa e o meu irmão falou: "Fernanda, vem, né, vem visitar a mãe não tá muito bem." E aí eu me preparei para ir, né, no final de semana, e ela pegou, foi internada, né? Ela ficou internada lá no pronto-socorro, e era um lugar onde ela não gostava de ficar. E eu lembro que quando assim eu fui visitar ela, ela já estava toda entubada. E ali eu percebi que ela não estava mais ali, sabe? Que ela não ia voltar, assim. E aí eu fiz uma carta, né? Eu escrevi uma carta lá para assistência social do hospital, para o hospital, pedindo para que eles tirassem a minha mãe daquele lugar, sabe? Que era o pronto-socorro, que ela fosse para UTI, que ela não queria ficar ali, né? E aí eu fiz essa carta, pedi muito, e nessa mesma noite, né, que eu coloquei a carta assim de manhã, e à noite eles transferiram ela pra UTI. E nessa época eu estava namorando, o meu irmão entrou em contato, né, com esse namorado, falou: "Olha, a Fernanda não tá muito bem, a minha mãe também não tá muito bem, seria melhor você vir, né, até aqui." E aí ele foi, né, ele chegou, e isso foi num sábado, assim, né, de sexta para sábado, e chegou de madrugada lá, na noite, aí quando foi 4 horas da manhã, ligaram do hospital, né? 4 horas da manhã eu atendi, aí falou: "Oi, eu queria falar, né, com o responsável, né, da Jane, de Lima." Eu falei: "Ah, sou eu. Ah, vocês podem vir aqui no hospital?" Aí eu acordei, assim, né, todo mundo acordou, meu irmão acordou, e a gente foi até o hospital. Aí chegou até o hospital, eles falaram que a minha mãe, assim, tinha falecido com parada cardíaca, né, múltiplas, é, várias doenças, né, várias causas. E aí aquilo, de certa forma, foi um alívio, porque eu não aguentava mais ver ela sofrendo tanto, né, durante 2 anos, mas por outro lado foi uma das maiores dores também da minha vida, da qual eu sabia que eu não ia ver mais ela. E engraçado que uns dias antes dela falecer, né, dela ser internada, ela me ligou e ela falou assim: "Fernanda, tudo que eu tenho", que assim, não era nada, né, mas eram os móveis. E ela falou assim: "Olha, tudo que eu tenho são os móveis, né, que eu vou deixar assim pra vocês. O sofá você dá pro Felipe, o guarda-roupa fica pra você, e fogão, geladeiras, coisas você dá pra Aninha, né, minha outra irmã, que também faleceu, né, logo depois de uns 2, 3 meses que a minha mãe faleceu, essa minha irmã também faleceu."
Aí depois eu conto pra vocês, né, da minha irmã. E aí o que aconteceu? E aí eu me despedi dela, né? Falei, mãe, eu te amo, tô com saudade, né? Eu vou aí te ver. E ela, eu te amo, filha, você ainda vai ser muito feliz. Me perdoa, né? Me desculpa por tudo que eu fiz, assim, né? E aquilo ficou assim, ficou gravado em mim a última conversa que a gente teve no telefone. E aí, na hora de fazer o velório, né, o meu irmão, ele organizou tudo, ele cuidou muito bem dela, sabe? Fez o melhor que, assim, que a gente podia, né, pra ela. E ele organizou a cerimônia toda, foi algo muito bonito. Alguns amigos conhecidos, meu primo foi, né, as pessoas mais íntimas foram. E aí foi curioso, porque eu estava com esse meu ex-namorado, né, na época era namorado. Aí eu falei com ele assim, vamos almoçar ali, né, almoçar um pouquinho pra gente voltar. E nisso que a gente foi almoçar, eu lembrei que eu tinha visto meu pai, né, assim, quando ele faleceu. E eu queria muito ter esse privilégio também, sabe, de ver espiritualmente a minha mãe, me despedir dela. E eu falei isso com Deus, né, com o Senhor. Eu orei e falei, Deus, se for possível, né, o Senhor permitir eu ver a minha mãe, eu quero ver a minha mãe e me despedir dela. E isso foi assim um pedido do coração com o Senhor, né? E aí eu voltei lá, né, pro salão lá. E nisso que eu sentei assim, ele tava do meu lado e aí eu vi a minha mãe vindo assim, ela tava com o vestidinho, mas não tava com um casaco, sabe? O vestido e o casaco que eu tinha dado pra ela. E aí ela veio assim espiritualmente falando, sem o casaco, com o vestidinho azul em pé. E eu falei, né, e ela chegou assim, veio pertinho de mim e fez carinho assim, sabe? Ficou fazendo carinho assim. E aí tinha uma luz muito clara, branca, bonita. E dois anjos, assim, sabe? Eram muita luz, pareciam que tinha pessoas, assim, esperando ela, né? Anjos, seres, né? E ela pegou e fez carinho em mim, assim, e foi saindo, sabe? Foi indo, assim, nessa direção. E foi tão lindo que eu comecei a chorar, né? Assim, foi lindo e eu chorei. E aí eu virei, né, pro meu namorado na época, eu falei assim, minha mãe tá aqui, tá em pé, tá fazendo carinho em mim, mas ela não tá com um casaco. Aí ele ainda falou assim, mas com esse calor também, como que ela vai estar com esse casaco? E foi assim, sabe, algo muito bonito, foi muito único, especial, esse privilégio, sabe, de também ter me despedido da minha mãe assim, dessa forma. E são as coisas de Deus que ninguém explica. Aí depois disso, né, eu voltei, aí fiz o que ela pediu, o sofá ficou pro meu irmão, o guarda-roupa ficou pra mim, e as coisas da cozinha, da casa, assim, ficou pra minha irmã, né, pra minha irmã Aninha. E aí passaram, assim, alguns meses, e eu fui chamada pra ser professora, né, da prefeitura de Ubatuba. E eu fui na praia, assim, eu queria muito poder, né, abraçar minha mãe, meu pai, e aí eu fui na praia, chorei, e apareceu uma amiga, né, uma conhecida, e eu peguei, abracei ela, assim, então, assim, foi uma história muito bonita, que eu quero, né, deixar registrado aqui, um pouquinho, né, do que aconteceu, agradecer muito, assim, tudo que o meu irmão fez, né, pela minha mãe, e a gente ficar em paz, né, a gente ficar bem, que o que a gente pôde fazer, na verdade eu gostaria de ter feito muito mais, ele também, né, eu acredito que ele gostaria de ter feito mais, só que a gente, pelo menos eu não tenho remorso nenhum de nada, né, de tudo que aconteceu, do melhor, né, e eu não sei se eu falei aqui, mas aí a carta que eu escrevi sobre o pronto-socorro que a minha mãe tava, eles transferiram ela para UTI. E assim que transferiram ela para lá, na mesma noite ela descansou. É como se ela tivesse falado, sabe, assim, é porque ela sempre me pedia, ela falava assim, filha, não me deixe aqui muito tempo nesse pronto-socorro, porque eu não gosto aqui desse lugar. E ela sempre falava isso pra mim. E aí quando ela foi pra UTI e faleceu, aí eu entendi, sabe, que era um lugar, assim, de paz que ela queria ficar em paz. Então são detalhes e são situações espirituais assim muito muito forte, né, de ligação. E é isso. Tudo o que aconteceu foi com a permissão de Deus, né, para tornar a gente cada vez mais forte e que a gente continue seguindo a vida aí, a existência da vida, que ela continue entre nós, tá bom? Um beijão, fique com Deus e até mais.